Alguma vez já bateu aquela sensação de estar preso num ciclo, um padrão que simplesmente não se consegue quebrar? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem que busca a raiz desses padrões no lugar que nem sempre olhamos, a nossa própria família. Vamos descobrir juntos como esse olhar para o passado familiar pode trazer mais clareza e, principalmente, integração para a nossa vida hoje. E para começar, vamos falar de uma coisa que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. A sensação de que certas histórias simplesmente insistem em se repetir na nossa vida. Já aconteceu de parar e pensar, ué, mas por que isso está acontecendo? De novo. É uma pergunta que ecoa, né? Especialmente quando a gente se vê de cara com os mesmos obstáculos mais uma vez. E o curioso é que esses desafios parecem usar fantasias diferentes. Às vezes é um padrão nos relacionamentos amorosos, outras vezes é aquela dificuldade com dinheiro que nunca se resolve. Ou, quem sabe, um bloqueio na carreira que parece não ter a menor explicação lógica. A sensação é quase como se existisse um roteiro invisível sendo seguido, sabe? Uma força que, não importa o que a gente faça, nos puxa sempre para o mesmo tipo de resultado. E a origem disso tudo? Continua um grande mistério. E se a chave para entender esse roteiro não estivesse só na nossa história de vida, mas em algo muito maior? A constelação familiar vem com essa proposta, de que a resposta pode estar no nosso sistema familiar, uma rede de laços que vai bem além das pessoas que a gente chegou a conhecer. Pensa no sistema familiar como uma grande árvore. O que a gente vê são os galhos, as folhas, mas o que realmente sustenta e nutre tudo isso são as raízes, que ficam lá escondidas debaixo da terra. Muitas vezes, são essas raízes, dinâmicas não resolvidas do passado, que sem que a gente perceba estão alimentando os desafios que aparecem aqui na superfície, na nossa vida. Ok, a ideia é interessante, mas na prática, como é que isso funciona? Vamos dar uma olhada em como é o processo e qual é o verdadeiro objetivo de uma constelação. Bom, tudo começa com a nossa imagem interna. Pensa nela como uma foto mental, quase sempre inconsciente, que a gente carrega sobre o nosso lugar na família e sobre as nossas relações. A constelação, basicamente, traz essa foto interna à luz. E quando a gente olha para essa imagem, o objetivo não é achar culpados ou julgar o passado, viu? É sobre compreender. Compreender o sentido que existe por trás daquele padrão que limita, daquela dinâmica que se repete. E o grande objetivo, o ponto de chegada, é alcançar o que se chama de imagem sanadora. É como se uma nova perspectiva surgisse, uma que reorganiza o sistema por dentro. E com essa nova ordem, aquilo que antes era um problema ou um sintoma, finalmente encontra um lugar de paz. Agora, um ponto super importante: ter clareza sobre o que esperar de uma constelação. Vamos alinhar as expectativas sobre o que essa prática pode e, principalmente, o que ela não pode fazer. O ponto de partida é quase sempre um tema específico, algo que incomoda. E pode ser qualquer coisa, viu? Desde questões de dinheiro, carreira, a busca por mais prosperidade, até relacionamentos difíceis ou mesmo dores e sintomas físicos que parecem não ter explicação. E aqui é a atenção, porque é crucial desmistificar. Constelação não é adivinhação, nem serve para satisfazer curiosidade. Não tem nada a ver com religião ou doutrina. Também não é terapia de vidas passadas. O foco é sempre no sistema familiar atual. E o mais importante de tudo, não é mágica. O resultado depende e muito da postura da pessoa em acolher o que foi visto e agir a partir daí. Essa frase resume uma verdade bem profunda do processo. A solução que aparece é aquela que traz equilíbrio para todo o sistema familiar. E às vezes, essa boa solução pode ser bem diferente daquilo que o nosso ego ou a nossa mente consciente achava que queria. E depois da sessão, o que acontece? Muita gente acha que o trabalho termina ali, mas na verdade, uma das fases mais importantes começa logo em seguida, a integração. E ela acontece através de uma ferramenta poderosa, o silêncio. Essa é a pergunta clássica, né? E agora, o que eu faço? A nossa mente quer o quê? Quer analisar, quer entender com a lógica, quer contar para os outros, quer processar tudo. Mas a recomendação, curiosamente, é fazer exatamente o contrário. O caminho da verdadeira integração acontece num nível muito mais profundo do que o da mente racional. É como plantar uma semente. É preciso dar espaço e tempo para ela germinar, sem ficar cavucando a terra toda hora para ver se já cresceu. A análise excessiva só atrapalha o processo. Portanto, a orientação é muito clara: silêncio. Falar demais sobre o que foi visto pode, de alguma forma, dissipar a força daquele movimento.
A potência está em permitir que a imagem que surgiu atue por dentro, em silêncio, sem precisar de explicação ou justificativa. E para fechar nossa análise, ficam essas 4 palavras que, na verdade, resumem a essência de tudo que vem depois da constelação. Não é sobre fazer, é sobre permitir, ter calma, respirar, confiar no processo e aguardar que os efeitos se manifestem, no seu próprio tempo, da sua própria maneira. Uma jornada que começa com um novo olhar e se completa de fato no silêncio.